Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de bandas que souberam aproveitar bem a questão do lado A e lado B, tanto do disco de vinil quanto da fita cassete, que também tem essa questão, né? Por uma limitação ali de espaço para você conseguir colocar de tempo de música ali dentro, você acaba tendo que virar. Esses dois formatos funcionam dessa forma, né? Você coloca lá um LP e quando termina o lado você tem que virar da mesma forma a fita cassete, né? Porque eles têm um tempo reduzido de gravação, o que não acontece, por exemplo, com o CD. E vários desses clássicos foram passados para o CD e aí fica numa outra dinâmica direto da primeira à última faixa, porque isso te possibilita ter essa reprodução sem a necessidade de você ter que virar o dispositivo de lado, né? E com um tempo de duração muito mais longo. Deixando claro aqui que a questão não é fazer nenhum tipo de classificação entre melhor é o CD, pior é o LP, não. Aqui no canal eu coleciono 4 formas de mídia musical: DVD, a fita cassete, o LP e o CD. Minha coleção é majoritariamente feita de CDs, mas eu acredito que cada um é uma mídia diferente e que tem questões interessantes aí a respeito de cada uma delas que a gente pode abordar. Uma dessas questões é a questão, a situação na qual as bandas, algumas delas aqui que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, é óbvio que tem muito mais, souberam explorar essa questão aí do lado A e lado B, então tornando ali uma dinâmica interessante, ou uma coisa muito diferente de um lado para o outro, ou as músicas mais populares do disco que estouraram mais aí enquanto singles de um lado e as músicas mais obscuras de outro lado, enfim, que fizeram algum tipo de coisa original e interessante com essa dinâmica de você ter que trocar o lado do LP ou da fita cassete, né? Eu vou tratar aqui majoritariamente de LPs e vou mostrar para vocês, selecionei 6 desses LPs aqui que tem uma dinâmica interessante entre aquilo que você escuta no lado A e aquilo que você escuta no lado B do disco. Então, antes de apresentar esses discos para vocês, lembrando, caso não sejam inscritos no canal, deixe a sua inscrição. Estamos chegando próximos aí aos 2.000 inscritos. E lembrando que chegando aos 2.000 teremos um novo sorteio aqui no canal para vocês. Deixe também o seu like se você gostar do vídeo, porque ajuda na divulgação. Deixe o dislike também se não gostar, enfim, mas dê esse feedback. Deixe o seu comentário, porque eu sempre respondo aí todo mundo que comenta, né? E principalmente com dicas, com um complemento aqui do vídeo, se você lembrou de outros LPs, outros discos nessa condição. E você também pode considerar ser um membro do canal e seguir a página no Instagram que está sempre na descrição do vídeo. Então vamos para os LPs depois da vinheta. Então, pessoal, eu separei 6 aqui para vocês. Eu vou até começar por um que já mostrei aqui no canal, num modelo mais ou menos próximo de vídeo, mas naquele vídeo eu tratei restritamente a respeito de discos que são meio a meio, no sentido de serem meio discos de estúdio e meio discos ao vivo, né? E aí eu apresentei naquela ocasião o Guns N' Roses Lies, né? Um disco aí de 1988, foi sucessor do Appetite for Destruction, né? E aqui o Guns N' Roses traz no lado A do disco 4 músicas inéditas, né? Acústicas ali que foram gravadas, One in a Million, Patient, enfim, 4 músicas ali. E no lado B eles trazem um EP ao vivo, né? 4 canções gravadas ao vivo, que até me corrigiram naquele vídeo, porque eu esqueci de mencionar que apesar de ser uma gravação ao vivo, é ao vivo em estúdio, né? É a banda em estúdio, um take só, os músicos juntos ali tocando, e depois foi colocado ali sons de plateia, enfim, entre outras coisas, mas que dá esse clima aí de ao vivo. Então é uma forma bem interessante aqui que outras bandas também já exploraram, e eu falei especificamente sobre esse tema em um vídeo que eu vou estar deixando aí no card. Mas é uma ideia interessante, né? Lado A, nós temos aqui músicas gravadas em estúdio, e no lado B, nós temos músicas gravadas ao vivo, embora tenha essa ressalva aí sobre a parte ao vivo, mas é um disco que sabe uma obra que soube aproveitar bem essa dinâmica aqui do LP, embora já tenha sido lançado na época do CD, é claro, mas ainda 88 se consumia bastante o LP. E isso, claro, tudo isso que eu estou falando aqui é perceptível somente nas mídias que você precisa virar ao lado, tanto o LP quanto a fita cassete, né? No CD a gente acaba perdendo um pouco dessa questão, dessa separação entre lado A e B. Aí outro ao vivo que eu trago aqui para vocês é o Roxy Music. Esse na verdade é um EP, ele contém apenas 4 músicas, chamado The High Road. É uma apresentação ao vivo da banda lá em 1983, né, um pouquinho antes da banda chegar ao fim definitivamente. Depois haveriam algumas reuniões, né? Mas tem o lançamento do Avalon em 82 e tem esse EP.
Tem o show completo em DVD, em outros formatos e tal, mas aqui em LP ele foi lançado como EP com apenas 4 canções. E aí o lado A e B tá bem distinto também, até aqui pela capa e pela contracapa a gente nota isso, né? Esse lado vermelho aqui, que é a capa do disco propriamente dito, e eu acho interessante desse disco aqui porque o selo, ele reproduz isso, então tá aqui o lado A vermelho e o lado B verde, então igualzinho tá aqui na capa do LP, né? E o lado A, ele traz 2 canções do Bryan Ferry com o Roxy Music, né? Apesar de uma delas, Can't Let Go, ser uma música da carreira solo do Bryan Ferry, quando ela andava ali concomitante com a carreira do Roxy Music, é uma música que praticamente o Roxy Music adotou e tocou muito ao vivo aí durante esse período. Então é basicamente uma música composta pelo Bryan Ferry, mas que foi absorvida aí pela banda. E a música número 2, My Only Love, essa sim, composição do Roxy Music lá do Flesh and Blood de 1980, melhor dizendo. Estou aqui sofrendo para colocar o disco de volta, não sei porquê. Bom, daqui a pouco eu tento inserir ele de novo. Então tem aqui no lado 2 os covers. Então ele é um disco que é dividido dessa forma. Lado A com músicas do Roxy Music, do Bryan Ferry, composições ali do pessoal da banda, as 2 canções, né? Isso representado aqui no selo do disco, você não precisa nem ler, você identifica facilmente que quer dizer aqui que são as músicas autorais, e virando as 2 músicas que são covers, interpretações maravilhosas aí do Bryan Ferry, como já é de costume, né? Ele é um dos grandes intérpretes da música. Do lado 2 ele tem Like a Hurricane, que é um cover do Neil Young, e Jealous Guy, que é um cover do John Lennon. Então esse disco também faz uma separação interessante entre lado A e lado B, seguindo uma lógica específica, né? Então esses aqui 2 casos que envolvem questões ao vivo. Tem também outras situações aqui, que vou mostrar nesses próximos 2 para vocês, nos quais o lado A ele contempla as músicas mais comerciais, né? Às vezes intencionalmente, às vezes acaba sendo sem querer também, né? Não há uma regra aqui, mas que acabam tendo no seu lado A as músicas mais populares do disco, né? As músicas mais escutadas e mais conhecidas pelas pessoas, e no lado B as músicas que ficaram um pouco mais obscuras, né? Inclusive isso é uma nomenclatura que se tem no mundo da música, né? Falar que músicas de certa forma obscuras são músicas mais lado B. Na verdade isso é uma lógica do single, tá? Não é a lógica do long play, do LP completo. Porque no single você tinha lá um single, a música de divulgação que você queria que tocasse nas rádios, esperava que chegasse nas paradas aí de sucesso, você colocava ali o single do lado A. Mas você não ia deixar o 7 polegadas com o outro lado vazio. Então acabavam colocando uma música ali, e normalmente era uma música, às vezes até músicas boas, interessantes, mas que não tinha um potencial assim de comercialização tão grande, né? E acabava ficando uma música mais obscura, às vezes nem sequer lançada nos álbuns e que foram saindo depois com o tempo. Mas os LPs, assim como os singles, eles também, alguns, trazem um pouco dessa lógica. Um grande clássico aqui, que é o Black Sabbath, o álbum de estreia de 1970, ele traz um pouco disso, né? Ele tem 7 canções, ao contrário do CD que tem 8, né? Tem Wicked Word, mas aqui no álbum original em LP, ele traz no lado A Black Sabbath, The Wizard, Behind the Wall of Sleep e N.I.B. Então das 4 músicas aqui, 3 são músicas gigantescas da carreira do Black Sabbath, e são as 3 principais músicas que se conhece a respeito desse disco. Claro que quem é fã, obviamente, vai conhecer tudo, vai saber de tudo isso aqui que eu tô falando. Mas para a maioria das pessoas, quem não é assim um fã tão hardcore, digamos assim, de Black Sabbath, que ouviu o disco alguma vez, outras mais marcantes acabam sendo essas. Black Sabbath, N.I.B. e The Wizard, todas elas no lado A. Tem também Behind the Wall of Sleep, que é uma ótima música, mas aí já não é tão popular. E no lado B, inclusive o disco ele fica bastante diferente, né? E também são as músicas que não ficaram tão populares. Você tem o Evil Woman, que talvez o lado B aqui seja a música que fez maior sucesso, mas que na verdade é um cover, né? Então já mostra um início diferente aí pro lado B. Tem a música Sleeping Village, que é praticamente uma música instrumental, tem ali 4 frases que são proferidas ao longo da música, mas é uma música bastante acústica e instrumental, bem diferente das canções do lado A. E tem a música Warning, que é uma música de mais de 10 minutos do Black Sabbath, excelente música, uma das melhores músicas aí da carreira do Black Sabbath, mas que pouca gente conhece. Tem a questão da letra, e depois tem uma jam no meio da música ali instrumental, vários solos do Wyoming, uma coisa bem interessante mesmo, mas é uma música bastante longa até para os padrões do Black Sabbath. Então a gente vê que nesse disco aqui, as músicas mais diretas, as composições que muito provavelmente eles imaginaram que ia emplacar, fazer um maior sucesso,
eles já colocaram no lado A do disco, né? E as músicas um pouco mais experimentais, ou mesmo a música mais que não é autoral aqui, como o cover presente no disco, eles colocaram no lado B. Lembrando que nesse contexto do LP, era muito importante causar uma boa primeira impressão, com uma boa música de abertura e com um bom lado A, para que pudesse prender a audição. Então até por isso, muitas vezes as bandas optavam por colocar coisas mais experimentais, diferentes do lado B. A partir do momento que você já cativou ali a sua audiência, né, cativou as pessoas que estão escutando o disco com um lado A muito bom, elas vão estar mais suscetíveis a curtir mais o lado B, né? Então esse disco do Black Sabbath retrata bem essa questão, né, de lados A e B, que são, de certa forma, diferentes e que as músicas mais populares estão no lado A. Outro exemplo aqui, um gênero bem diferente, né, é o Europe, né? Esse disco aqui é absolutamente clássico, que é o The Final Countdown. Para mim esse disco aqui é maravilhoso, praticamente uma coletânea. Todas as músicas dá para dizer que fizeram relativo sucesso, né? Mas existe, de certa forma, também essa separação de um lado A, que tem os maiores hits da história da banda, alguns dos maiores hits da história do hard rock, enfim. Abre com The Final Countdown, a segunda canção é Rock the Night e a terceira é Carrie, que gostem ou não, é uma balada que estourou aí, muito popular da banda. E aí depois ainda tem Danger on the Track e Ninja no lado 1. Então músicas bem populares, sobretudo as três primeiras. O lado 2 abre muito bem com Cherokee, né? E depois tem músicas que são um pouco menos conhecidas para quem não é tão fã da banda, como Time Has Come, Heart of Stone, On the Loose e Love Chaser. São ótimas músicas também, mas de repente alguém que só escute Europe pelas coletâneas ou pelos álbuns ao vivo, acaba que pode não conhecer essas canções. Então no lado A, as músicas gigantescas, né? Que tem um trabalho aí incrível, comercial até, né, um apelo comercial muito grande. E no lado B, as músicas com exceção de Cherokee, né, e isso inclusive é intencional, que da mesma forma que você tem que ter uma música muito forte para abrir o lado A do seu disco, você também tem que ter uma música muito forte para abrir o lado B. Porque se você abre mal o lado B, abre com uma música abaixo, de repente muito experimental, muito diferente do que foi o lado A, pode causar perda de interesse das pessoas. Então Cherokee, uma principal música que, pelo menos pelo que eu observei do lado B do Europe, ele já começa aqui logo com uma primeira faixa desse lado. E depois as músicas um pouco mais obscuras, né? Embora seja até difícil falar desse álbum aqui como um álbum com alguma coisa obscura, porque ele é um sucesso incrível, mas claramente está bem dividido aqui. Grandes sucessos comerciais, grandes hits, as músicas mais famosas e as músicas um pouco menos famosas aqui. Então Europe, The Final Countdown também tem esse apelo, né? E aí, para finalizar aqui, eu escolhi dois discos que tem realmente uma clara divisão entre estilos, né? Tipos de música que são feitos no lado A e no lado B, né? Muda bastante a questão da característica do próprio álbum, né? Esse primeiro um pouco menos, mas eu acho que vale a pena mencionar, que é o Queen, o Night of the Opera, né? Que é um disco aí, como o nome já diz, né? Se a gente for fazer em tradução livre aqui, Uma Noite na Ópera. Então ele é um disco bastante orquestrado, tem a famosíssima Bohemian Rhapsody aqui, né? Bastante questão de canto, né? Música erudita, envolvida, enfim. Isso está presente em todo o disco, só que ele se intensifica muito no lado B. O lado A do disco traz canções como, por exemplo, Death on Two Legs, I'm in Love with My Car, You're My Best Friend, que é mais a cara aí do próprio Queen. Enfim, então músicas que são Lazy on a Sunday Morning, né? Ou melhor, Laying on a Sunday Afternoon, né? Nossa, quase que eu confundo aqui, quase um trava-línguas. E aqui você tem as músicas mais rock, mais voltadas para um Queen mais tradicional, digamos assim. No lado B você tem canções como The Prophet's Song, que abre o lado. Tem depois Love of My Life, que tem basicamente ali um domínio do piano e um canto do Freddie Mercury muito bom. E aí Good Company e Bohemian Rhapsody, que são puras orquestrações, coisas que você realmente pode se imaginar assim assistindo uma ópera e estarem ali executando essas músicas, né? E ainda encerra com o instrumental de God Save the Queen, né? O hino ali da Inglaterra. Então tem claramente essa divisão entre as músicas mais rock and roll e as músicas mais pop também, mais a cara do Queen no lado A, e as músicas mais orquestradas aí, mais experimentais no lado B. Então Night of the Opera é um disco que traz isso também, essa questão, essa dinâmica. E o outro, né, talvez aqui o maior exemplo que eu tenho aqui na minha coleção, e eu tenho ele tanto em LP quanto em fita cassete, e vale o mesmo para os dois, né, porque a fita cassete também funciona, né, como lado A e lado B, por conta da limitação do espaço. Inclusive, segue o mesmo tracklist do LP. Então, no lado A, lado 1 aqui do cassete, vai ser as mesmas músicas
do lado 1 o lado A do LP, e o lado 2 também a mesma coisa, tá? Então aqui o Tattoo You é um álbum dos Rolling Stones muito interessante, porque você ouve e até ousado, eu diria, porque você ouve do lado 1 as músicas mais rock and roll, mais a cara dos Rolling Stones mesmo, né? Como por exemplo aqui, ó, Start Me Up, que abre o disco, um dos grandes hits da banda. Tem Hang Fire, que é uma música curta, rápida, direta, bem acelerada, bem interessante. Slave também tem um pouco mais de peso. Little TNA, que é uma música puro rock and roll raiz, cantada ali pelo Keith Richards. Também tem Black Limousine e Neighbors, que são músicas bem mais rock and roll, bem mais dançantes, bem mais, enfim, com um tempo mais acelerado. E aí no lado B do disco, aí nós temos Worried About You, inclusive o Mick Jagger canta aqui em falsete, né? Tem Tops, que é uma música excelente, Heaven, No Use in Crying, e encerra com Waiting on a Friend. Então 5 baladas bem calmas, bem tranquilas, bastante uso de violão, músicas mais lentas, mais introspectivas, falando mais aí a respeito de temas de amor, com um vocal também bem diferente, que isso mostra também a versatilidade do Mick Jagger, né? Das músicas mais rock and roll do lado A para as músicas mais baladas do lado B, todas muito bem executadas. Então Tattoo You talvez seja um dos discos aí que melhor ilustra, e na minha coleção pelo menos é o disco que melhor ilustra essa questão de como pode ser bem explorada essa questão do lado A e lado B do LP, né? De você ter que trocar, virar o lado, e não necessariamente você vai ter a mesma coisa, vai ter uma continuidade de um mesmo tipo de sonoridade, de uma mesma lógica, mas aqui você tem uma mudança significativa, de um rock and roll raiz, acelerado, puro, bastante dançante, para no lado B, baladas, músicas mais calmas, introspectivas, enfim, com maior uso de violões e teclados. Então esse disco aqui dos Rolling Stones acaba sendo um grande exemplo neste sentido. Então esses foram só alguns exemplos aqui, dentre vários outros que eu poderia ter trazido, de artistas, de bandas que souberam aproveitar bem essa questão aí no LP, explorando essa lógica, já que a pessoa tem que ir lá virar o disco, né? Não necessariamente ela vai encontrar a mesma coisa no lado A ou lado B, ou a mesma ideia, a mesma lógica, mas existem aqui diferenciações significativas. Então, Rolling Stones Tattoo You e Queen Night of the Opera são dois exemplos aí que mudam a questão das características das músicas. O Europe, aqui o Final Countdown, e o Black Sabbath, o primeiro, intencionalmente ou não, acabaram reservando aí para o lado A as músicas mais populares, mais conhecidas da banda, e do lado B as músicas mais obscuras, né? Aqui no Roxy Music, o High Road, tem a questão da divisão entre músicas autorais e músicas de cover, né? E o Guns N' Roses com Lies tem a questão de metade do LP sendo uma gravação de estúdio e metade do LP sendo uma gravação ao vivo. Lembrando que isso aqui não se trata de menosprezar um determinado formato, mas é um tipo de dinâmica que a gente não tem, né, ao escutar o CD, a não ser que, claro, você já conhece a história do disco, você sabe que tem ali na ideia original do álbum a parada e depois começa de novo. Mas principalmente esses discos que foram concebidos na época do LP, né, ou mesmo quando já havia o CD, mas ainda não era uma mídia tão consumida, eles tinham muito dessa ideia, né? O que nós vamos fazer para o lado A, para o lado B, se a gente pode modificar ou não. Então esses foram alguns exemplos que eu lembrei e eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários também discos que vocês percebem uma diferença notória entre o lado A e o lado B, e se vocês concordam comigo que isso também é um dos charmes que tem no LP, né? Uma das coisas interessantes que o LP nos traz aí para consumir a música a partir deste formato. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, lembrando de deixar sua inscrição, seguir a página no Instagram, considere ser um membro, deixa o like aí no vídeo, valeu e até a próxima.